Os Hell Angels sempre carregaram uma aura de poder e perigo, dominando o submundo com tráfico, extorsão e violência brutal. Suas histórias são marcadas por traições, alianças sombrias e escolhas que definiram seus destinos. Hoje, vamos mergulhar nas vidas de alguns dos Hell Angels mais notórios da história, explorando como suas ações moldaram o crime organizado e deixaram marcas profundas no mundo que conhecemos. E atenção, o último desta lista é o mais assustador. Em quinto lugar, David MacDonald. Carroll, também conhecido como Lobo, não era apenas um motociclista comum, mas um dos mais temidos membros dos Hells Angels. Parte do capítulo de Elite Nomad, em Quebec, sua lealdade e crueldade o destacaram como uma figura central nas operações ilegais lideradas por Maurice Mon Boucher, um dos maiores líderes da gangue. Carroll controlava o tráfico de drogas nas Laurentians, um território estratégico para os negócios ilícitos do grupo. Em 1985, Carroll esteve envolvido em um dos eventos mais infames da história dos Hells Angels, o massacre de Lennoxville, onde 5 membros foram brutalmente assassinados em uma purga interna. Apesar das acusações de homicídio de primeiro grau, Carroll foi absolvido em 1987, para a surpresa de muitos. Na década de 1990, ele se mudou para Warren Heights, Quebec, com sua esposa e filho, mantendo uma fachada discreta. Porém, em 2001, Carroll tornou-se um dos homens mais procurados do mundo, enfrentando 13 acusações de homicídio de primeiro grau durante a Operação Primavera, uma repressão policial maciça contra os Hells Angels no Canadá. Demonstrando habilidade em escapar da justiça, Carroll desapareceu antes que pudesse ser capturado. Rumores indicavam que ele possuía $1 milhão guardados em uma conta numerada em Antígua, o que teria financiado sua fuga. A Interpol emitiu alertas internacionais, mas Carroll parecia sempre estar um passo à frente. Ele foi visto pela última vez na Austrália, mas seu paradeiro permanece um mistério até hoje. Número 4. Robert Chico Mora. Das sombras de Quebec às ruas do Arizona, Robert Chico Mora foi um homem que não mediu esforços para conquistar poder. Originalmente, o líder da gangue de motociclistas Dirty Dozen, Mora viu uma oportunidade ao alinhar-se com os Hells Angels, um movimento que lhe trouxe respeito e controle sobre as ruas. Sua reputação ganhou força em 1980, quando foi condenado por homicídio culposo aos 24 anos. Durante sua pena, ele encontrou no boxe uma nova forma de canalizar sua agressividade, tornando-se rapidamente um campeão luvas de ouro. Seu tamanho imponente e habilidades de luta fizeram dele uma figura que ninguém ousava enfrentar. Em 1984, a Dirty Dozen foi oficialmente integrada aos Hells Angels, consolidando Mora como um dos nomes mais temidos da cena motociclista do Arizona. Mas o passado violento o alcançou novamente em 1993, quando foi preso pelo assassinato de um membro de gangue rival. O julgamento foi intenso, repleto de histórias de traição e violência, culminando em uma condenação à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Nos seus últimos anos, Mora vivia em uma pequena casa, em um bairro tranquilo, mas sua natureza sombria ainda se manifestava. Ele tinha um chihuahua, chamado Chica-Ruca, e vizinhos relatavam gritos do animal sempre que algo o desagradava. Esse contraste entre uma vida pacata e atos de crueldade é um reflexo de um homem marcado pela violência até o fim. Em 1º de janeiro de 2014, Mora faleceu aos 58 anos, vítima de complicações causadas pela diabetes. Apesar de seu histórico sombrio, ele foi homenageado pelos Hells Angels, deixando um legado controverso. Um homem que viveu sob as regras da estrada, mas cujas marcas são difíceis de apagar. Número 3. George Weathern. O reinado de George Weathern, um membro notório dos Hells Angels,
foi marcado por segredos sombrios que um dia emergiriam à luz, destruindo sua reputação e transformando sua vida para sempre. Parte do temido capítulo de Oakland, um dos mais poderosos dentro do clube, Weathern mantinha laços com seus antigos irmãos, mesmo após deixar oficialmente o grupo na década de 1970. Mas esses laços seriam sua ruína. A vida de Weathern tomou um rumo sombrio quando a polícia encontrou os restos mortais de 3 pessoas em sua propriedade em Ukiah, Califórnia. Os rumores logo se espalharam. Dizia-se que os Hells Angels haviam comprado aquelas terras e a usavam como um cemitério clandestino. A macabra descoberta revelou que 2 dos corpos pertenciam a membros do clube que estariam planejando um golpe interno. Embora Weathern não tenha sido diretamente responsável pelos assassinatos, sua ligação com os crimes era inegável. A batida policial em sua propriedade parecia cena de filme. Drogas, armas e, o mais assustador, corpos enterrados em covas rasas foram encontrados, testemunhando o lado mais sombrio do mundo dos Hells Angels. Weathern e sua esposa foram presos no local, algemados, enquanto os oficiais escavavam cada centímetro do rancho em busca de mais evidências. Encurralado pelas evidências esmagadoras, Weathern fez uma escolha desesperada. Em troca de sua liberdade, cooperou com as autoridades. Ele revelou os segredos do grupo, apontando diretamente os envolvidos nos crimes e ajudando a desvendar uma rede de violência e traições. Seu testemunho foi decisivo para condenar antigos membros dos Hells Angels. Após isso, Weathern, sua esposa e seus 2 filhos foram colocados no programa de proteção a testemunhas, abandonando suas identidades e vidas passadas. Anos depois, ele expôs sua história no livro Wayward Angel, revelando a brutalidade, a lealdade cega e as traições que marcaram sua vida no clube. Uma história de segredos, crime e uma decisão que mudou tudo. George Weathern deixou um legado controverso, mas impossível de ignorar. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar que se você está assistindo o vídeo até agora, é porque gostou. Então não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Vamos em frente. Número 2. Michael Sky Langlois. Michael Langlois, conhecido como Sky, foi uma figura emblemática do cenário de motociclistas fora da lei no Canadá. Sua jornada começou nos anos 1970, quando se juntou ao infame clube de motociclistas Popeye. A conexão com este grupo o levou a um momento crucial da história dos Hells Angels: a incorporação dos Popeye, transformando-os no primeiro capítulo canadense dos Angels em Montreal, em 1977. Mas o mundo dos Hells Angels estava longe de ser apenas sobre motos e liberdade na estrada. Em 1985, Langlois foi tragado por um dos episódios mais sombrios da organização: o massacre de Lennoxville. 5 membros do clube foram brutalmente assassinados em um ato de purga interna. Temendo ser o próximo alvo ou cair nas mãos da lei, Sky fugiu do Canadá, desaparecendo nas sombras por 2 anos. Quando finalmente retornou, enfrentou a justiça. Embora não tenha sido acusado de participação direta no massacre, foi considerado cúmplice após o fato e condenado a 2 anos de prisão. Esse seria apenas o início de seus problemas legais. Em 1998, Langlois novamente chamou a atenção das autoridades, dessa vez por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi acusado de importar e conspirar para trazer cocaína ao país. Após se declarar culpado, recebeu uma pena de 5 anos de prisão e uma multa de impressionantes $20 milhões canadenses. Sua vida parecia sair completamente de controle. O capítulo mais recente de sua história começou em 2015, durante a Operação Tubarão. Esta iniciativa das autoridades canadenses visava desmantelar conflitos violentos entre grupos de motociclistas, especialmente no contexto da Guerra dos Motociclistas de Quebec. Como parte da operação,
o governo confiscou a propriedade que abrigava a Clubhouse original dos Hells Angels em Montreal, um gesto simbólico contra a organização. Sky, que começou sua trajetória como um jovem atraído pelo estilo de vida rebelde dos motociclistas, tornou-se uma figura central em um mundo de violência, crimes e traições. Sua história é uma prova de que, no universo dos fora da lei, não há escapatória fácil. Número 1. Michael Jinks, Tupã. Michael Jinks é um nome marcado na história dos Hells Angels, associado a um dos episódios mais violentos e cruéis do clube, o massacre de Lennoxville, em 1985. Esse evento sangrento, conhecido como a Purga de Lennoxville, resultou na execução de 5 membros do capítulo Laval, considerados problemáticos pela organização. No fatídico dia, a brutalidade ultrapassou limites. Os corpos das vítimas foram enrolados em sacos de dormir, presos com blocos de concreto e jogados em um rio. A cena foi um exemplo cruel da frieza e organização da gangue. Michael Tupã foi uma figura-chave no massacre, mas seu envolvimento se estendeu além desse episódio. 2 semanas após o massacre, o derramamento de sangue continuou. Claude Coco Roy, um prospecto do capítulo Laval, foi assassinado a tiros por Tupã. Roy havia caído em desgraça com os Hells Angels por quebrar suas rígidas regras, incluindo o uso de drogas pesadas, e por suspeitas de ser informante da polícia. O trabalho de Tupã era obter informações de Roy, mas a missão rapidamente evoluiu para um ato de execução. O massacre de Lennoxville, que contou com a presença de 41 membros da gangue no local, chocou a sociedade e provocou uma onda de repressão contra os Hells Angels. Porém, em vez de enfraquecer o clube, o episódio acabou consolidando seu domínio na região de Quebec nos anos seguintes. Tupã foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Claude Roy. Em 1994, ele decidiu deixar os Hells Angels enquanto estava preso, mas sua ligação com o passado permaneceu inescapável. Em 2010, após cumprir parte de sua sentença, Tupã recebeu liberdade condicional total. Durante sua audiência de liberdade condicional, ele admitiu pela primeira vez a sombria verdade por trás da morte de Roy. Tupã revelou que a execução de Roy foi uma ordem direta, fruto das suspeitas de traição e da incapacidade de Roy em seguir as regras do clube. Essa admissão foi um raro vislumbre do código implacável que rege o submundo dos Hells Angels, onde lealdade e obediência muitas vezes custam vidas. Michael Jinks. Tupã é uma lembrança viva do que significa estar nas fileiras de uma das gangues mais temidas do mundo. Um universo onde erros podem ser fatais e o passado nunca é verdadeiramente enterrado. E se gostou deste vídeo, confira membros dos Hells Angels reagindo à sentença de prisão perpétua. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.